Bom, como eu falei para vocês, o tema de hoje vai falar a respeito do nosso Pai Celestial. Foi uma ministração que me impactou bastante. Embora a gente já ouviu falar inúmeras ministrações sobre paternidade, né, de Deus, mas eu acredito que algo diferente, algo novo, algo que você talvez nunca tenha ouvido, talvez você escute hoje. Pelo menos algo eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração, porque senão ele não teria feito você entrar aqui. Vamos direto ao texto, então, gente. Nós vamos abram comigo o livro de Malaquias. É o último profeta do Antigo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento. Abram comigo, nós vamos ler uma passagem bem conhecida. Vamos ler a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 4, verso 6. Lembrando que Deus encerra o Antigo Testamento com essa palavra, tá bom? Do profeta Malaquias. Quem achou aí, pode desligar o seu microfone e ler, por gentileza. Vou ler, Cláudia. Pode ler, Vera, por favor. É o 6, né? Sim, 4, 6. O último versículo do Antigo Testamento. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Glória a Deus. Gente, essa é uma palavra bem assim, forte, né? Depois dessa palavra do profeta Malaquias, passam-se 400 anos de Deus em silêncio. Esses 400 anos que nós chamamos de período interbíblico, até o Novo Testamento, o Senhor encerra o Antigo Testamento com essa palavra. Que então ele viria e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não tivesse que vir e ferir a terra com maldição. E aí, gente, nós vamos lá no capítulo, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo, nós vamos ler, eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler para vocês do 8 em diante, até o 17. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Aqui, a Bíblia, o Lucas está dizendo a respeito de Zacarias, que era um sacerdote da época que entrava no templo para fazer o incenso, para colocar o incenso e tudo. E ele estava no turno dele quando ele entrou. Zacarias era casado com uma mulher muito de Deus chamada Isabel. Aliás, deixa eu ler para vocês o 1:6 que fala a respeito dos dois. 1:5 e 6. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era uma filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, eles já eram idosos, Isabel era estéril, Zacarias era sacerdote, mas a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis nos preceitos e mandamentos do Senhor. Eles viviam de acordo com a lei, eles tinham temor no coração, eles queriam andar segundo o coração de Deus, né? E aí, só que ela era estéril, ela não podia ter filhos. E num dia que Zacarias está lá, no turno dele, para levar o incenso, a Bíblia vai dizer, a partir do verso 13, que ele encontrou-se, a hora que ele entrou, um anjo apareceu para ele. E o anjo apareceu, embora Zacarias estivesse com muito medo, tremendo, o anjo disse para ele assim, verso 13, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João.
Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e reverter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Gente, vocês viram então que entre Malaquias e até aqui o Evangelho de Lucas, né, quando Jesus já nasceu e tudo, o Senhor diz que o propósito dele, para ele não acabar com a terra, para ele não ferir a terra com maldição, ele teria que converter o coração do pai aos filhos e dos filhos ao pai. E o que isso significa, né? Jesus, na verdade, ele veio com esse propósito. Ele veio com o propósito de nos converter ao coração do Pai. Por quê? Porque desde que Deus fez o homem lá no Éden, quando ele fez Adão e Eva, o Senhor sempre teve o propósito de ter o homem como filho, né? A Bíblia vai dizer que, embora Deus tenha dado várias incumbências e autoridade, governo a Adão, ele dava nome às coisas, ele comandava por tudo, ele governava, né, o mundo. A palavra diz que o Senhor, todos os dias, na virada do dia, aparecia para conversar e caminhar junto com Adão. Então, lá no Éden, Deus já era pai de Adão, mas Adão e Eva escolheram mudar essa paternidade, escolheram trocar essa paternidade, escolheram trocar essa intimidade ao desobedecerem e comerem do fruto que Satanás estava ali oferecendo. E então eles romperam com essa ligação de paternidade com Deus, né? E trocaram Deus Pai por um Deus, né, pecado, cujo reino está sob o domínio de Satanás. Então, naquele momento, cortou-se essa ligação de paternidade. Veja que o próprio Deus caminhava com Adão. E aí, o que aconteceu? Deus, então, olhando para a terra, vendo que, embora o homem se esforçasse, por conta dessa natureza, ele jamais conseguiria, com as suas próprias forças, voltar a ter aquela pureza, aquele coração puro lá desde o princípio. O que Deus fez? Deus trouxe o filho dele para conseguir, através de um coração puro, através de um sangue imaculado, através de um amor sem igual, porque a Bíblia fala que o amor de Deus foi tão grande a ponto de dar o seu próprio filho pelo mundo. Então, para que esse filho conseguisse converter o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. E aí, o que acontece, né? Por conta de tudo isso, né? A pergunta que não quer calar é como Deus, né? Como o nosso pai, o que o nosso pai sente a nosso respeito? O que ele pensa a nosso respeito? Né? E eu queria dizer para vocês assim que uma pessoa que não tem pai, né? Todo mundo já sabe, ela é órfã. Mas eu sei que na nossa cabeça, quando a gente vai pensar em uma pessoa órfã, a gente sempre pensa em alguém que o pai abandonou, ou que o pai morreu, cresceu órfão, né? Ou que não foi adotado. Mas existe muita gente órfã de pai vivo, né? Existe uma grande diferença entre pai e genitor. Né? Nós não podemos confundir as coisas, como existe uma grande diferença entre casa e lar, não existe? Existe muita diferença. E Deus, ele sempre quis demonstrar para o homem essa natureza paterna dele, mas nós temos uma grande dificuldade disso, de viver isso. Muitos aqui, acredito que todos aqui, né, sabem, muitos no mundo sabem, não, Deus é pai. Eles usam essa expressão, né? É tão fácil
de praxe, assim, você falar, é tão fácil, assim, esse jargão, né? Não, Deus é pai, não, vai dar tudo certo, Deus é pai. Eles usam essa expressão, mas são pouquíssimos que conseguem viver essa expressão. E hoje eu quero perguntar para vocês assim, quantas vezes na oração de vocês, ou quando vocês vão se referir a esse Pai Celestial, quantas vezes vocês usam a denominação Pai? E quantas vezes vocês usam a denominação Deus? Sabia que até isso é difícil para a gente, né? Quem tem pai aqui na terra, né? Que nem eu tenho meu pai, eu chamo ele de pai, o tempo todo de pai. Eu acho que ele não, talvez eu pequenininha, não sei, mas ele nunca me ouviu chamar ele de Newton. Ô Newton, tem criança que no começo, né, eu não sei lá em casa, se uma das três por ouvir a minha mãe chamando meu pai de Newton, chamava ele de Newton, mas assim, o correto é você chamar ele de pai, porque ele é o meu pai. E isso a gente não faz com Deus. Por quê? Porque quando o pecado entrou também esse sentimento, esse vazio de orfandade no nosso coração. E aí, o propósito de Deus, né, desde o Éden, era com o pai Adão, mostrar para os filhos quem era esse pai celestial. O pai Adão era a referência para o seu filho, para que ele amasse Adão como pai e amasse Deus como pai. Só que como entrou o pecado, um espírito de orfandade, Satanás se aproveitou disso, e um espírito de orfandade entrou no nosso coração. E aí, gente, nós temos grande dificuldade, né, de entender o nível dessa paternidade com Deus, de viver o nível dessa paternidade com Deus. Por quê? Porque a nossa referência paterna do nosso pai aqui da terra é de uma pessoa que está tentando acertar, que é pecadora também, e que é fruto também da criação dos pais dele. E os pais também são criação dos avós. Então, assim, nós vamos vindo de um ciclo meio que viciado nesse sentido. E aí, gente, né, eu quero fazer um teste com vocês que fizeram lá na aula, foi muito legal. Eu quero que vocês fechem os olhos por um pouquinho aí, vocês estão tudo aí na câmera, vocês vão fechar os olhos. E eu vou falar uma palavra, né? Eu vou falar uma palavra. E quando eu falar quando eu disser essa palavra, você vai me falar não, né? Na verdade, você vai ter a imagem na sua cabeça, a primeira palavra que vem na sua cabeça depois do que eu disser, ou a primeira imagem, o que foi que veio na sua cabeça depois que eu falar essa palavra, ok? Então, fechem os olhos aí, que eu vou falar agora. A palavra é pai. O que foi que veio na sua cabeça? Na sua cabeça veio nada. O primeiro estalo que veio, não é de você refletir, o primeiro estalo que veio. Veio um vazio, veio um campo, veio uma palavra, bom, ou não veio nada, né? Essa primeira coisa que veio na sua cabeça, seja imagem, seja sensação, qual foi a sensação que te deu? Te deu medo? Te deu um nervoso? Teve gente que está falando aqui que a palavra veio amor. Então, assim, essa primeira palavra diz muito o que você vê em Deus, Pai, nesse Pai Celestial, né? Diz muito a respeito disso. Teve gente que não veio nada. Então, por quê, gente? Porque Jesus, ele veio para... porque Jesus, tô vendo aqui a Leide falando que não veio nada para ela. Por quê? Porque Jesus veio para ressignificar essa palavra dentro de nós com relação ao nosso Pai Celestial. E para isso nós vamos precisar quebrar muitas coisas que foram construídas na nossa vida, no decorrer da nossa infância, até hoje, né? Para que nós possamos nos relacionar com esse Deus dentro dessa paternidade. E quando eu pergunto para você, né? Você ama fulano? Não sei. Você ama seu pai? Sei lá, é indiferente, né? Não sei.
se eu amo ou meu pai ou alguém. Essa indiferença, qual é o contrário do amor? O contrário do amor não é o ódio. Eu sei que tem muita gente que pensa, ai, não ama, odeia, né? Não, não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Quando você tem uma sensação de indiferença com relação a uma pessoa, né? Fulano não fede, não cheira. Essa sensação simplesmente é porque você matou essa pessoa dentro de você. Provavelmente você matou essa pessoa dentro de você. Então você é, na verdade, um cemitério aí ambulante. O que é uma coisa muito séria, né? É muito sério. Por quê? Porque o seu coração se tornou duro, frio, áspero, e isso diz muito. Exatamente, a Lady está falando, ela nunca teve pai, e por isso ela não associou, por isso que não veio nada. Então, hoje, Lady, você vai precisar construir essa imagem e esse relacionamento paterno a partir de Jesus, porque você não tem uma referência. E quem aqui já teve uma referência paterna pode ter certeza que, embora o seu pai e a sua mãe tenham tentado fazer de tudo, hoje eu sou mãe, né? Embora eu tente fazer de tudo para os meus filhos, tudo do melhor, dar o meu melhor, eu nunca vou conseguir supri-los em tudo. Porque exatamente eu sou imperfeita. Os meus pais foram imperfeitos, eles tentaram dar o melhor deles, né? Mas a verdade, gente, é que nós todos aqui, todos, somos a criança ferida, somos hoje, tem dentro de nós uma criança ferida, tem dentro de nós uma pessoa que construiu muitas situações equivocadas a respeito de Deus por conta de uma infância. E isso por quê, gente? Porque, eu não sei se vocês sabem, né? Mas 25% do nosso cérebro é formado dentro do ventre materno. Mais 25% do nosso cérebro é formado de 1 ano a 1 ano e meio. Mais 25% do nosso cérebro é formado de 1 ano e meio a 4 anos. E depois, 15% é formado de 4 a 6 anos. Ou seja, 90% do seu cérebro foi formado até os seus 6 anos. E 90% das suas memórias equivale a 90% de você hoje. Só sobrou, aos 17 anos, o cérebro só vai fechar aos 17 anos 100%. Então, por isso que Satanás acaba investindo muito nas crianças, acaba investindo muito numa mulher grávida para ela ter várias sensações e sentimentos para abrir várias legalidades no mundo espiritual, porque ele se aproveita daquilo. Até os 6 anos é a hora dele marcar, a pessoa. E quando ele faz isso, ele distorce a identidade da pessoa, né? Ele distorce quem a pessoa é para Deus. Então, o que acontece, né? O conjunto de disfunções que foram gerados em nós até os 6 anos vão formar o adulto de hoje. E aí, nós aprendemos, quando nós somos crianças, dependendo, né, de como os nossos pais lidam e nos criam, nós vamos aprender determinadas regras que são totalmente antibíblicas. Por quê? Porque Deus, a lente, né, a primeira vez que você consegue o primeiro vislumbre da paternidade de Deus, você vê no seu pai terreno, no seu pai da terra. E o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus vai se dar de acordo com o jeito que a sua mãe te cria. Por quê? Porque os pais, eles têm funções distintas. E, não, tem mãe que fala assim, não, eu fui pai e mãe. Não, essa mãe foi uma provedora sendo mãe. Ela não foi pai e mãe. É impossível que uma mãe consiga exercer a função do pai, porque isso é definido no mundo espiritual, é definido por Deus. São regras de Deus. Não tem como uma mãe fazer a função do pai, ainda que ela se esforce para isso. E eu vou já explicar para vocês por quê. A função de um pai, né? O pai, ele tem algumas funções básicas, ele comunica algumas coisas para os filhos. Então, o pai comunica direção, ele comunica segurança, ele comunica proteção,
Ele comunica afirmação e ele comunica limites. A mãe comunica nutrição, organização e vínculos. Eu já vou explicar cada um aqui para vocês. Mas antes de explicar, eu vou falar uma coisa. Dependendo do nível disfuncional que nós temos na nossa família, dependendo das características com que nós fomos criados, nós aprendemos algumas regras, por exemplo, totalmente antibíblicas, né? A gente aprende, né, na infância, engole o choro, né? Já falei que não, chega, não quero ouvir, não quero conversa, né? A gente faz isso, né? Nós não deixamos a criança ali na hora expressar o sentimento dela, nós não conseguimos deixá-la falar, nós não conseguimos deixá-la chorar, e isso é avassalador. Porque você ensina 3 coisas para essa criança que na fase adulta vai reverberar. Você ensina ela não sinta, não confie e não fale. Tudo antibíblico. Porque quando a palavra de Deus vai falar lá em Tiago, confessai as vossas fraquezas, os vossos pecados uns aos outros, para serdes sarados, a pessoa já tem 3 bloqueios dentro dela. Não, eu não posso falar o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, vão me julgar. Não, eu não posso chorar e muito menos falar, e muito menos sentir o que eu estou sentindo. Eu tenho que negar isso e continuar andando conforme o que é o certo. Não, eu não posso confiar. Então, você acaba criando 3 fortalezas na sua mente que são totalmente antibíblicas, e aí nós vamos ver adultos hoje totalmente adoecidos emocionalmente exatamente por conta desse bloqueio. Não, ninguém pode saber disso. O que vão falar de mim? E por dentro tá morrendo, e por dentro tá adoecendo, né? É muito engraçado que uma psicóloga estava dizendo, né? Ela disse uma frase muito interessante. Ela disse que inclusive fez um livro. Ela disse que a doença sai pela boca e os ouvidos recebem saúde. Não tem como, né? A gente sabe aquele jargão que fala que o corpo cala, enquanto a boca cala, o corpo adoece. Quando a boca fala, o corpo sara. Exatamente por isso. Porque essa dinâmica de engolir, não sentir, não falar, não confiar, adoece o ser humano. Nós não temos essa característica, nós não temos essa genética espiritual. É contra a nossa natureza. Porque quando nós vamos ver Jesus se relacionando com o Pai, ele sabia para que ele foi para o propósito dele. Vocês vão ver Jesus angustiado indo orar no Getsemane. Foi uma vez, voltou angustiado de novo, foi orar de novo, falando o que ele estava sentindo. A minha alma está assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus chegando até Lázaro lá, quando as irmãs de Lázaro vêm e choram, quando ele vê Lázaro, ele está prestes a fazer Lázaro vir para fora, ele chora, ele se comove dentro dele, né? Ele nos ensina lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas petições sejam conhecidas pelo vosso Pai Celestial. Ele está dizendo que uma pequena ansiedade, você já tem que falar para ele, para o seu pai, só que a gente vai sendo criado num bloqueio de tudo e a gente não quer falar. E a gente está adoecendo e quer saber por onde que está vindo, de onde está vindo tanta doença, de onde está vindo esses sentimentos, esses vazios, de onde estão vindo tudo isso. Só que, gente, graças ao bom Deus, hoje nós temos uma fonte de entendimento. Hoje vocês estão aqui, eu creio, em nome de Jesus, que vocês vão passar isso para frente, que isso aqui não é simplesmente para a gente compartilhar num coaching aqui, de todo mundo, uma sessão terapêutica, todo mundo sai bem e pronto. E vida que segue, não. Nós estamos aprendendo isso para ajudar essa geração que está vivendo hoje no mundo, né? Para mudar, quebrar esse ciclo vicioso na vida dos nossos filhos. Ter entendimento e agir diferente. Quando a palavra de Deus vai falar, ensina a criança o caminho que ela deve andar, esse ensinar não é falar. Faz isso, faz aquilo outro. Os nossos filhos, eu não sei se vocês sabem, né? Quem nasceu no ano
quem nasceu no ano 70, 80, né, na década de 70, de 80, é a geração X. Depois, quem nasceu na década de 90 é a geração, estou confundindo, mas eu acho que é X e Y, isso. E a geração de agora é a geração alfa. A geração de hoje, gente, é a geração visual, do fácil acesso. Eles têm 100% acesso. Acesso a todo tipo de informação, acesso a todo o conteúdo que é jogado, lançado na mente deles. Um bebê já sabe mexer no celular. E essa geração, gente, não é uma geração que você explica e manda fazer, independente se você faz ou não. Eles ouvem com os olhos. Você precisa agir. Faça e ele fará. Né? Nós, nessa geração alfa, nós precisamos ser a Bíblia encarnada que os nossos filhos leem. Para que eles não são ensinados com palavras, eles são ensinados com exemplos, com atitudes. Quando você dá o exemplo, ele aprende e obedece. Então, nós precisamos entender que na nossa época talvez não foi assim. Na nossa época era não, e não tem explicação, não é não porque não, né? Cala a boca, ou então engole o choro, por quê? Porque tem que engolir o choro. E o que acontece, gente? O pai, então, ele comunica a direção. O pai é quem vai dar um norte para a família. O pai comunica limites. Um pai que não traz direção para um lar, que não traz a direção para casa, um pai que é um zero à esquerda dentro de casa, deixa os filhos meio perdidos, né? Eles serão filhos que eles vão entrar no meio da multidão, eles vão fazer inúmeras coisas, mas eles não vão conseguir terminar as coisas. Eles vão se converter, vão entrar em vários ministérios da igreja, mas eles sempre vão estar com aquela sensação de não saber ao certo o que eles querem da vida, ao certo, para que eles foram feitos, ao certo. Eles não têm uma identidade firmada de direcionamento de vida. Não, eu quero isso para minha vida, eu nasci para isso, eu vou atrás disso. E isso eu estou falando, gente, o que acontece? Deus é tão misericordioso que muitas pessoas, né, dentro dessa orfandade, seja órfão de pai ausente de fato em corpo, ou seja órfão de pai vivo, aquele pai que vive trabalhando e é extremamente ausente, ambos, né? Às vezes Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele, ele coloca algumas pessoas, alguns homens na nossa vida, passarem pela nossa vida, para trazerem alguns reflexos dessa paternidade. O pai é esse que dá a direção, é esse que afirma a identidade do filho. É o pai que põe limite, né? Gente, o limite é extremamente saudável. Quando você põe o limite, você ensina o seu filho a não ser um delinquente. O que é um delinquente? É uma pessoa que não tem limite. Uma pessoa que não sabe o que é limite na vida. Então, o que acontece? Por exemplo, né? Nós vamos ver essa paternidade de Deus, essa direção de Deus que eu falei para vocês, e limite também, quando ele disciplina o povo de Israel. Olha, quando o povo de Israel sai do Egito e começa a caminhar no deserto, a palavra de Deus vai dizer que como um pai carrega os seus filhos nos braços, assim eu carreguei o meu povo durante o deserto. A Bíblia vai dizer que Deus tinha uma coluna de fogo durante a noite para direcionar o povo onde eles tinham que andar, e durante o dia tinha uma nuvem. Ele tem essa característica, né, de direção. O pai também traz a disciplina, ele põe o limite, ele disciplina para o bem, para trazer a pessoa para o prumo. Um pai que não dá limite, um pai que não disciplina, deixa esse filho emocionalmente volúvel, desprotegido, inseguro, né? Um pai também tem que trazer segurança. Deus, ele quer ser esse pai que tem todas essas características. Deus, em inúmeros momentos na Bíblia, você vai ver que o povo corria para ele e ele dizia, pode deixar que eu vou dar conta dos assírios. Aquietai-vos, ou então façam isso,
né? O Senhor, ele dava conta do povo dele, ele dava conta de proteger o povo dele, ele dava conta de trazer essa segurança para um filho, por exemplo, que ele chama: Abraão, sai da tua casa, sai da parentela e vai para onde eu te mostrar. Ele tinha essa segurança em Deus de andar por um lugar que ele não sabia que era, mas ele sabia quem era esse pai. Ele se correspondia com esse pai dessa forma, ele tinha segurança. Agora, imaginem vocês um pai que, por exemplo, ao invés de receber o salário, os filhos e a mulher estão em casa esperando a mistura, a comida do almoço, e esse pai passa num bar e ele gasta a comida do almoço no bar. E esses filhos e essa mulher vai passando o horário, os filhos vão ficando ansiosos, vão ficando com fome, vão ficando com medo, e esse pai chega bêbado, sem comida, irritado, nervoso. O que esse pai comunicou para os filhos? Ele comunicou ansiedade, ele comunicou insegurança, ele comunicou desespero. É isso, vocês estão entendendo como é que essa referência vem para nós? Até estava muito interessante, o pastor Cote conta a história de uma missionária que era num lugar lá perto da Rússia. Essa missionária estava pela Jocum já há 2 anos evangelizando pessoas. E ela disse para o pastor que ela tinha crises existenciais, às vezes, como se Deus não existisse. Ela duvidava da existência de Deus. Gente, como pode? A pessoa largou a vida para evangelizar. Ela era missionária e ela tinha crises de que Deus não existia de vez em quando. Por quê? Quando você vai a fundo, ela conta exatamente isso que eu contei para vocês. O pai dela deixava de trazer a comida para casa para beber. O pai dela batia na mãe. Ela se escondia debaixo da cama. Então, o que gerou isso nela? E gerou uma insegurança crônica. Gerou um nível de ansiedade que, quando ia chegando o tempo, ia chegando a hora de Deus suprir, ia chegando e acabando as coisas, já ia dando uma ansiedade nela, um desespero. Será que vai ter? Será que Deus vai suprir para o próximo mês? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter como pagar isso? Será que eu vou ter como sabonete? Será que eu vou ter isso? Vocês entendem, gente? Então, assim, esse entendimento é muito importante para a gente começar a pensar: peraí, o que eu sinto? Quais são as minhas crises com relação a esse Deus que é Pai? Será que eu chamo ele só de Deus? Se eu chamo só ele de Deus e não chamo ele de Pai, o que será que faltou lá atrás, que foi construído em mim, que eu não consigo ter esse relacionamento? Às vezes faltou afeto, né? Às vezes faltou um abraço, às vezes faltou um consolo. E o que acontece, né? O caráter do nosso Pai Celestial é uma coisa totalmente perfeita. O Pai, gente, a palavra do Pai satisfaz. O Pai afirma quem nós somos, né? Quando Jesus, já falei isso para vocês aqui, mas quando Jesus está saindo, está sendo batizado nas águas por João Batista, quando ele sai das águas, existe uma voz que fala para todos ouvirem: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Jesus não tinha feito absolutamente nada ainda. Ele não tinha começado seu ministério ainda. Ele não estava cumprindo o propósito ainda, mas o Pai disse a ele: olha, eu tenho prazer em você, independente do que você faça. E essa mesma comunicação, essa mesma afirmação de identidade que Deus quer trazer para nós. Só que para isso a gente precisa romper, quebrar alguns paradigmas. E sabe, é incrível, né? Assim, né? Como que um pai afirma mesmo a identidade. Um pai, por exemplo, quem é mulher aqui sabe disso. Quando uma mulher elogia você que é mulher, quando uma mulher te elogia, tem um peso X. Quando um homem te elogia, tem um peso Y. Um pai que faz um elogio para uma filha ou para um filho, um pai que elogia, por exemplo, os dons, que fala: nossa, mas você é muito talentoso, nossa, mas você vai dar muito certo na vida. Aquilo vai gerando o quê, gente, na pessoa? Segurança. Vai afirmando a identidade dela. Ela vai ser uma pessoa que não vai ter problema
né? Ela não vai ter problema de meter as caras e ir nas coisas, porque ela acha que vai dar certo, porque ela sabe o potencial dela, porque dentro dela foi construído isso. Agora, um pai que declara, ixi, você não vai dar nada na vida, desse jeito, não vai dar nada. Gente, é só conversar com pessoas. Contra fatos não há argumentos, vejam os sintomas das pessoas. Quando você vê uma pessoa que tem muita dificuldade de tudo que ela tenta dar errado, você pergunta como foi a relação dela, da paternidade dela. Se ela tem essa identidade afirmada, ela não tem. Né? A gente é acostumado, olha, a mãe fala quantas vezes? Faz assim, ó. A gente até escuta, mas a mãe tem que repetir muitas vezes. O pai, uma palavra. Já, entra. Porque, gente, isso daí não é à toa. Não é do nada que surgiu isso. Não é isso. Não é porque o pai é mais... Não é. É porque simplesmente isso veio do mundo espiritual. Isso foi uma coisa que Deus fez. Ele é o pai e ele afirma a identidade. Ele fala quem você é. Ele fala quais dons, propósitos ele te fez. Veja que são 53 milhões de espermatozoides para fecundar um. Esse um é você. Você acha que dentro desses 53 milhões aí, que é a população lá um país lá da Europa, enfim, você acha que veio assim à toa, do nada? Ah, não, foi a sorte. Não foi, gente. Só que Satanás tenta construir na nossa cabeça, desde a nossa infância, que a gente é só mais um. Que a gente não tem propósito nenhum. Que a gente veio para viver a vida e pronto, aceita Jesus e tal, tem a salvação. Você não tem propósito, você não tem dom, você não tem talento, você não tem nada. Você vai viver essa vida difícil aí de entre lutas, ganhos e perdas, com sofrimento e tudo, como se Deus estivesse lá como espectador da sua vida para te ajudar a pastorear suas crises. Gente, Deus não quer pastorear suas crises. Deus quer ser muito mais que isso. Ele caminhava com Adão para quê, gente? Era para ajudar Adão a resolver algum problema? Não era, gente. Era para conversar com Adão. Era para estar junto com Adão. Vocês sabem, uma primeira característica do caráter do nosso Pai Celestial que a gente tem muita dificuldade é entender, né, que ele nos ama como um ser pessoal e único. Em nome de Jesus, que isso fique gravado no seu coração. E eu vou provar como ele te ama de uma forma única. Ele tem um jeito de falar com você. Ele tem um jeito que você sabe que é ele. Né? Às vezes eu falo assim, Deus me deu um sonho. Aí tem gente que fala assim, nossa, a Cláudia espiritualiza muito as coisas. Tudo para ela é sonho espiritual. É o jeito que Deus fala comigo. Quando Deus vai falar comigo, eu sinto assim. Quando tá alguma coisa no meu coração que não tá bem, que não tá em paz, que não sei o que, eu já sei. Deus, peraí. Não é para eu fazer, né? Esse final de semana eu recebi um tio meu aqui, que ele falou exatamente isso. Nossa, Cláudia, tem que tomar cuidado com esse negócio de sonho, né? Porque às vezes a gente sonha umas coisas. Quando Deus vai falar comigo, eu começo a sentir uma coisa diferente dentro de mim. E aí eu paro tudo que eu tô fazendo e falo, Deus, o Senhor tá falando não, né? Para aquilo que eu te pedi. Então tá bom, Senhor, eu entendi, Pai, que é não. Né? E quando o Senhor tem para falar um sim, para direcionar, ele é de outro jeito que ele entende. Tem gente que entende pela palavra, tem gente que entende, tem gente que Deus fala todo dia pelo versículo do dia. Não sei que jeito, mas ele fala. Todo dia ele sabe que o seu coração está esperando o que ele vai falar para você pelo versículo do dia. Tem gente que quer ouvir Deus na palavra. Tem gente que escuta o Senhor falar no meio de um louvor. Quando está louvando, está ouvindo, o Senhor está falando. Tem gente que vem um pensamento na cabeça. Então, cada um de nós tem um jeito especial de ouvir o nosso Pai. E sabe por que ele faz isso? É proposital. Porque é o jeito que você vai entender ele falando com você. É o jeito que ele fez para você entender quando ele fala. Para vocês se relacionarem. Não é para você ficar pensando, puxa vida, olha a Cláudia, nossa, Deus dá um monte de sonho para ela, fala com ela direto. Olha fulano de tal, Deus usa profeta. Olha, fulano tal diz que ouviu uma voz. Diz que veio uma... Gente, cada um de nós tem um jeito.
E esse jeito é um jeito pessoal de Deus não te deixar em dúvida do que ele tem para te dizer. De você é aquela coisa dele vir todo dia num horário e te convidar, e aí, vamos caminhar? Vamos conversar um pouco? Né? Como ele fazia com Adão. E a nossa resposta tem sido qual? Quantas vezes a gente coloca inúmeras coisas no lugar? Gente, essa intimidade paterna não é uma intimidade que se constrói na oração da noite, na oração do almoço, abençoando o alimento, na oração do dia, na correria. Não é, gente. É um tempo que seja 5 minutos, né? É um tempo que você faz uma oração, só você e ele, ali, sem pensar em nada. E espera ouvir a voz dele. O Senhor, ele acaba construindo, então, essa intimidade, esse relacionamento conosco a partir disso. Quando a gente identifica essa linguagem de Deus, essa voz paterna, então nós conseguimos construir esse relacionamento. Só que o que acontece, gente? Nós, infelizmente, eu acho que não sei qual a idade de vocês aqui, mas a maioria dos que estão aqui não tiveram essa cultura do diálogo com o Pai da Terra. Né? A gente não teve essa cultura do diálogo com o nosso pai. A gente sempre viu, né, o nosso pai trabalhando, trazendo sustento para casa, dando as diretrizes lá do lar, ou pagando as contas, lá se matando, voltando tarde. Mas essa cultura do diálogo, essa cultura de sentar no sofá, conversar, dialogar, é difícil, né? Hoje nós estamos aqui para nós mudarmos isso com os nossos filhos. E talvez eles não tenham feito isso porque não foi feito isso com eles, com os pais deles. Só que essa cultura do silêncio, né? Essa cultura de você não ter esse tempo do sofá, não ter essa comunicação clara com o seu pai da terra, é como, gente, como se você acostumasse com a ausência dessa voz paterna. Por isso que fica difícil você manter essa intimidade com Deus como um pai, porque você nunca acostumou com essa voz de pai, né? Você passou uma vida com essa voz ausente. E agora Deus está querendo construir com você uma voz de pai, uma cultura do diálogo, uma cultura de intimidade independente, né, das respostas, dos propósitos de tudo. É óbvio que o Senhor está com a gente em tudo. Outra coisa do caráter de Deus, e eu já estou acabando aqui, né, é a afetividade. Gente, essa questão da afetividade é uma coisa tão difícil, porque muitos de nós, principalmente os mais velhos, né, foram criados numa geração onde o pai, né, não era muito carinhoso, não era um pai que abraçava, um pai que beijava, um pai que a hora que você estava chorando consolava, né? Não tem muito isso. Então, por óbvio que nem eu falei para vocês, o pai tem essas funções que eu disse para vocês: direção, segurança, proteção, limites e afirmar a identidade. A mãe tem aquelas 3 funções: nutrição, organização e vínculos. Quando uma mãe nutre bem o seu filho, não é uma mãe dispersa, uma mãe que deixa a criança sem comer, a mãe que sai para balada e a criança não almoça, né? Essa criança cresce, quando a mãe é uma mãe que dá comida no horário certo, está sempre suprindo, essa criança aprende a ser uma pessoa que nutre as pessoas. Quando a mãe ensina bem a questão da organização, a mãe é organizada, a criança nunca foi acostumada na bagunça, a criança nunca foi acostumada naquele tropé, naquele lixão, naquela sujeira. Consequentemente, ainda que a criança não goste, né? Quando ela for adulta, ela não vai conseguir viver no meio da bagunça, no meio do lixão, no meio da sujeira. Não vai conseguir, porque a mãe comunicou isso. E a mãe também comunica vínculo. Gente, o jeito que a sua mãe te criou é o jeito que você vai se relacionar com as pessoas. Relacionamentos, vínculos, quem te ensina é a mãe.
Então, a mãe, se você teve na sua infância uma mãe ferida, uma mãe extremamente magoada, rancorosa, né, fulano de tal, não quero papo, não sei o que, não sei o que, você vai ter uma séria dificuldade de construir relacionamento, porque tudo vai te ferir, a pessoa pisou na bola, você vai cortar, a pessoa fez alguma coisa que você errou, você vai se sentir vítima e vai enterrar a pessoa, vai ser indiferente. Entendem? Por quê? Porque essa mãe não conseguiu construir, comunicar para você vínculo, como se relacionar com o outro. Como é que você se relaciona com o outro? Meu filho, aconteceu isso na escola. Não fala mais com ela, tá? Ela fez isso com você? Exclui. Finge que morreu. Se a mãe te ensina isso, lá na frente, você vai aprender isso. Você vai ser essa pessoa adulta. Se a mãe vai ensinar para você, olha, meu filho, perdoa. Sabe, isso não tem nada a ver. Olha, você também já errou, você já não errou com ela? E ela é tão legal, ela tem essa característica boa. Lembra do dia que ela lembrou de você e levou um chocolate? Lembra de não sei o quê? Ou então, se a pessoa nunca fez nada de bom, minha filha, olha, às vezes a verdade é que na casa dela, ela não vive feliz, ela tá triste porque o pai e a mãe tá separando. Você explica para a pessoa. Essa empatia com os demais vai vir da comunicação da mãe. A mãe que comunica isso. Hoje, pessoas que tiveram mães extremamente feridas têm muita dificuldade, por exemplo, em ter um amigo, uma amizade profunda. Por quê? A primeira coisa que a pessoa pisou na bola, pumba, cortei, vou para outra. Ela não consegue. É uma dificuldade extrema disso. Então, gente, aqui nós precisamos entender, e essa dificuldade, né, traz uma dificuldade da gente saber quem é o Espírito Santo de Deus, né, que o Espírito Santo de Deus está para a gente, para nos consolar, está conosco para nos apoiar. A Bíblia fala que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui para trazer esse consolo. Só que como você vai identificar um consolo do Espírito se você nunca foi consolado, por exemplo, pela sua mãe? É muito difícil. Vocês estão entendendo como é que é profundo? Então, esse amor de Deus, né, ele é incondicional. E ele quer comunicar tudo isso para nós, para nos trazer uma plenitude, para nos satisfazer, para que nós possamos passar as dificuldades, as crises, os medos, as enfermidades, sabendo que todos os fios da nossa cabeça estão contados. E de que ele é bom. Só que se você não quebra esses paradigmas, né, na sua cabeça, é muito difícil dele comunicar isso para você. Então, hoje, eu estou na esperança de trazer essa palavra para que nós possamos realmente, aí, cada um no seu lugar, cada um no seu canto, que foi tocado por ela, conseguir falar, Senhor, hoje eu quero que o Senhor comunique tudo da tua paternidade comigo. Eu quero me acostumar com a sua voz de pai. A Bíblia fala que o Senhor Jesus fala para a gente chamá-lo de Abba, pai, que significa paizinho. Gente, bom, vamos ver o que mais aqui. Bom, outra coisa, a última coisa que eu quero falar para vocês, né, com relação a esse relacionamento que Deus quer ter conosco, é que Deus, ele não nos criou, né? Eu sei que tem muita gente que acha assim, Deus é amor, mas dá a impressão que nós estamos dentro de um jogo cósmico entre ele e Satanás, e nós aqui, um luta pela gente, o outro também luta, né? Como se fosse isso. E na verdade não é isso, tá? A guerra, né, entre Satanás e Deus já acabou há muito tempo. Lá no Éden, vocês vão se lembrar, quem fez o estudo bíblico comigo, de Gênesis, vai se lembrar que tem uma profecia lá que o Senhor fala, olha, como o pecado entrou da mulher, virá um da mulher que pisará a cabeça da serpente e ela picará o calcanhar. E é através de Jesus, que nasceu de uma mulher, que Deus vira o jogo, através da morte de Jesus, que Satanás é condenado. Já está definido, gente, há 2000 anos atrás já está definido o destino de Satanás. Ninguém está brigando mais por nada.
O Senhor só está querendo que nós entendamos quem Ele é. Bom, e é isso, né? Eu espero que cada um aqui tenha absorvido pelo menos um pouco. Eu quero pedir perdão se eu não fui muito clara, né? E se vagueou muito. Eu tô com as crianças aqui, não estão muito legais e eu tô um pouco com a cabeça meio assim, mas em nome de Jesus eu creio que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, tá bom? Antes de encerrar, quero fazer uma oração. Antes de encerrar, não, abrir aqui para quem quiser falar alguma coisa, demorou. Eu quero fazer uma oração com vocês e depois eu já vou abrir para quem quiser comentar algo. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa célula, e eu falei tantas coisas, eu nem sei se foi tão claro. Mas eu sei, ó Deus, que a letra mata, mas o espírito vivifica. E aquilo que o Senhor tem para comunicar com cada um que está assistindo essa célula, Senhor, eu quero te pedir nesse momento, que o teu Santo Espírito comunique agora, em nome de Jesus. E é que a partir de hoje, todos nós possamos te conhecer na paternidade. Porque o Senhor Jesus veio para isso. Não veio só para nos dar uma vida eterna, sem que nós conheçamos quem é esse Deus que nos fez e que nos criou. O Senhor Jesus veio para nos mostrar quem é esse Pai. E hoje, Deus, em nome de Jesus, eu oro. A tua palavra diz que até o desejo de te adorar vem de ti. E eu sei que tem um espaço dentro do nosso coração que deseja te conhecer na paternidade. Por isso, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, do mesmo modo que a tua voz paterna fala conosco, com cada um aqui de uma forma única e pessoal, que o Senhor possa cumprir todas as funções de um pai na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa preencher esse lugar e que nós possamos caminhar contigo, não como um Deus frio, distante, ou um Deus que pastoreia, né, como eu disse, as nossas crises, mas um Pai que se alegra conosco, um Pai que conversa conosco, um Pai que se importa, um Pai que não, eu sempre falei isso, Deus, para o Senhor, eu sempre falei isso, Senhor, que o Senhor não enjoa das nossas mesmas conversas, das nossas mesmas crises, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. O Senhor é aquele que ouve direto, dia após dia, com paciência, com longanimidade, tentando nos levar sempre, Deus, para a sua cura, para a tua libertação, para o teu amor. Senhor, nós sabemos que o maior amor que o Senhor poderia ter provado, o Senhor provou. Ninguém aqui dessa célula ou do mundo inteiro daria um filho para ser torturado por pessoas más. Mas o Senhor fez isso. Por isso o teu amor é perfeito. Por isso o teu amor é perfeito. O Senhor veio encarnado para que nós pudéssemos ser convertidos ao teu coração. Converte o teu coração a nós e converte o nosso coração a ti, Senhor, para que nós não venhamos sofrer com a maldição, mas que nós venhamos a viver tudo aquilo que o Senhor propôs para nós. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos. Obrigada por essa palavra tão profunda e tão essencial. Que o Senhor possa ativar no cérebro de cada um. Eu sei que lá no Éden, Pai, era 100% do nosso cérebro que era utilizado. E hoje em dia, depois da queda, nós não utilizamos, já está comprovado, nem 10%. E o homem já faz grandes coisas. Ativa, Senhor, um lugar especial a mais, para que cada um de nós aqui sejamos instrumentos teus para ajudar, tirar as pessoas da orfandade e levá-las, Senhor, para dentro do teu coração, na tua paternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Desliga o seu microfone e diga amém se você fez. Amém. Amém. Amém, gente. Gente, então que vocês possam... agora eu vou abrir aqui para quem quiser falar alguma coisa. Desculpa aí que estendeu muito, era muita coisa que eu tinha para falar,
mas quem quiser compartilhar alguma coisa aqui, vou deixar aberto aqui para vocês. Vai lá, só desligar o microfone e falar. Irmã Claudinha, é tão importante isso que você falou, e eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, essa é uma amiga mesmo, ela me ajudou a cuidar da minha mãe muito tempo, e ela tem uma filha, aliás, ela tem um casal de filho, e tem uma filha. Quando essa menina tinha 7 anos, é, ela estava brincando com o primo devia ter uns 12, 13 anos, e a mãe percebeu que estava muito silêncio. E a mãe chegou lá, o primo tinha tirado a roupa dela e estava tentando estuprar a menina. O pai, aí a mãe desesperada chamou o pai, e o pai veio. E o pai, em vez de recriminar o menino pegou ela, tirou o resto da roupa e deu uma surra nela. Deu uma surra muito grande nela e falou coisas absurdas para ela. Isso tudo cristão. E desde então, aquele amor que o pai era o príncipe dela, aquele pai que era o herói dela, acabou. Então, hoje ela deve ter uns 28 anos, mais ou menos, e ela nunca perdoou o pai dela. Ela não fala com o pai, ela tinha 7 anos. Então, realmente, é, a presença do pai, ela, ela é abençoada, porque quando o pai ele cuida dos seus filhos, ele evangeliza, ele dá carinho, essa criança não tem dificuldade pela vida e nem na vida cristã. Vai ter dificuldade, mas ela vai saber enfrentar. Então, foi só um exemplo que eu quis dar dessa menina, e quantas meninas, né, na vida já passou por isso, mas isso é um caso que eu vi com os meus próprios olhos, e ao longo desses anos, essa menina, ela fica na igreja, sai da igreja, ela se envolveu com coisas, porque ela não conseguiu ficar, porque ela não aceita o que o pai fez para ela. Então, é só isso que eu queria dizer. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua vida. Eu gostaria de ficar aqui até às 10 da noite te ouvindo, de verdade. Não me cansou. Eu também. São palavras de vida que eu vou levar o resto da minha vida, e coisas que você fala foi exemplo na minha vida. Né? Muitas das minhas dificuldades que eu tive na vida de um relacionamento com Deus, de amizade, de autoaceitação, aconteceu na minha infância. Não passei por isso que essa menina passou, mas, como você mesmo disse, a ausência de um pai, eu tive um pai bêbado, né, que, que não supria as necessidades da casa, uma mãe revoltada. Então, a gente, hoje, pela graça de Deus, eu consigo todos os dias dizer para Deus: Senhor, como eu te amo, como eu te amo. Eu acordo de madrugada para ir no banheiro e falo assim: eu te amo. É tão gostoso falar isso, né? Senhor, eu te amo. Então é isso, viu, irmã? Que Deus te abençoe grandemente, minha amiga. Amém, irmã Marlene. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. O entendimento traz libertação para nós, né? E a Bíblia fala que quando você conhece a verdade te liberta. Então, eu sei que isso tudo que foi dito aqui é uma verdade que Satanás tenta a todo custo esconder de nós, e esconder da maioria dos cristãos. Muitos têm crises e crises atrás de crises, né? Porque realmente não têm conhecimento, não têm entendimento e fazem uma projeção a Deus daquilo que viveram. Então, é muito, glória a Deus, fico muito feliz, viu, irmã Marlene? Obrigada aí pela sua participação. Quem mais, gente? Amiga,
Boa noite a todos aí. Assim, eu fiquei até triste de ter chegado, acho que já estava na metade, né? Mas, assim, o pouco que eu consegui ouvir, assim, falou muito comigo, né? Porque eu venho, né? Eu venho de um lar muito problemático, né? Assim, eu tive por um tempo a presença do meu pai, mas eu acho que, assim, ele também, por não caminhar, né? Não estar na presença de Deus, assim, ele não soube ser o pai que ele deveria ter sido, né? E isso trouxe muitos traumas, né, para minha vida. E quando você fala assim de relacionamento com Deus, você vê hoje muito Satanás investindo muito, né, na questão, investindo na vida dos pais, né, tirando os pais assim dessa visão de como o homem deve ser, né, como ele deve agir com a sua família. Eu tenho um exemplo também no meu trabalho de um amigo de um colega ele se diz ateu, né? E um tempo atrás, a gente conversando e tal, a gente teve uma oportunidade lá, eu, ele e um outro colega, a gente sentou e ele começou a se abrir e tal, falando da vida dele e tal, aí eu também perguntando e tal, ele foi e falou, né, que o pai dele rejeitou ele quando era pequeno, nunca teve presente e tal. Aí eu fui ligando uma coisa com outra, ó, então, tá vendo? O problema dele de não entender o amor de Deus é justamente por ele não ter conhecido esse amor humano, né? Do pai dele humano. E é o que a gente, assim, essa questão da alma, amigo, eu estou muito feliz, assim, com o direcionamento que Deus tem te dado, sabe? Porque acho que, assim, 90% dos problemas que a gente enfrenta hoje realmente foram, assim, de traumas que a gente viveu na nossa família e estão na alma, né? Enquanto a gente não entender, não se abrir para Deus curar a nossa alma, eu falo isso porque eu sei o quanto que eu assim, preciso ainda que Deus trabalhe em mim, na minha alma, né? Que eu tenho muita coisa ainda que... E ouvindo o que você disse hoje, o pouco que eu consegui ouvir, assim, já trouxe uma clareza, já trouxe uma cura, né? De certa forma. E, amiga, não entra assim que você, coach, que você não foi clara, você está sendo palavra de Deus, você está sendo, assim, muito usado por Deus, amigo, tá bom? Fica em paz mesmo, e é isso aí, tinha que falar. Amém, amém. Glória a Deus, Presley. É incrível, né, como que as disfunções, né, familiares transformam a gente no que a gente é hoje. Infelizmente, a maioria, né, quase 99% dos ateus tiveram um péssimo referencial paterno. Ou tiveram um pai que abandonou, ou tiveram um pai que eles mataram dentro deles de tanto que fez mal. E assim, gente, por que, né, às vezes a pessoa pode entender, mas por que Deus acaba, por que o nosso pai é a primeira referência da divindade de Deus, pai? Porque imagina eu explicar para o Lorenzo que existe um ser invisível que o ama como pai. Qual é a referência dele? A referência dele é do pai dele daqui, né? Ele não consegue dimensionar e entender isso. Então, isso é construído dentro de nós, né? É incrível quando você, por exemplo, vê, por exemplo, um pai, né, que
está sempre dialogando, está sempre conversando, né? Tem essa voz paterna ali que está trazendo o filho, entendendo os problemas. Eu achei tão lindo esse meu tio que veio a comer pizza aqui, né? Os filhos dele são adolescentes já, com 14, 15 anos, e de madrugada eles gritam, pai, não grita mãe, pai. Aí o pai levanta de madrugada, vai lá e eles falam, pai, sabe, eu tava aqui, não tô conseguindo dormir. Por que isso? Por que aquilo outro? Começa a falar das suas crises, né? Por que fulano não é bonito, mas ficou com a menina mais bonita? Por que a vida é tão injusta assim? E começam a colocar as suas considerações, as suas dúvidas, a desabafar. Tem essa liberdade com o pai de falar isso. E aí isso é tão lindo, porque esses meninos com certeza não terão dificuldade nenhuma de ouvir a voz de Deus, ouvir um não de Deus, espera, depois, isso por conta disso, eles não vão ter dificuldade, gente, é incrível, uma criança dessa, né, que é formado assim, ele não vai ter dificuldade lá na frente, quando adulto, nem de liderar, porque ele teve uma direção, nem de se submeter, nem de ser uma pessoa que se submete a autoridades, porque ele obedeceu, ele teve um pai que construiu isso nele. Então, assim, glória a Deus, sabe, que nós possamos mesmo identificar e lembrar o que, gente? O mais importante, nós precisamos perdoar os nossos pais naquilo que eles falharam. Porque eram crianças cuidando de crianças. Todo adulto é uma criança interiorizada que tem as suas feridas, os seus traumas, né, as suas dificuldades, os seus bloqueios, que infelizmente, porque, gente, nós somos humanos, somos imperfeitos. Então, nós precisamos sim perdoar os nossos pais. Essa mensagem não é para julgar nenhum pai, nenhuma mãe, não é para isso, mas é para a gente conseguir entender, abrir o nosso coração para Deus para ser curado e ressignificar aquilo que foi distorcido. Ressignificar de acordo com a palavra de Deus, né? Dar essa chance quando o Senhor nos chama, vem caminhar comigo, vem Adão, oi Adão, vamos caminhar, vamos conversar, dá essa chance para esse Deus que todos os dias faz esse convite para nós. Né, da gente caminhar com ele, dele mostrando situações, sabe, uma coisa muito linda que eu estava ouvindo naquele audiobook que até que a Leide me mandou, de um livro chamado Campo de Batalha na Mente. Ela faz uma colocação que foi uma virada de chave na minha vida. Ela faz uma colocação lá em Deuteronômio que diz assim, lá em Deuteronômio, o Senhor, né, já está levando o povo para a terra prometida, e o Senhor fala assim, olha, eu vou ensinar vocês a vencerem os inimigos pouco a pouco, um por vez, para que as bestas feras do campo não venham para cima de vocês e destruam vocês. Deus, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos constrói pouco a pouco. Ele vai dando doses, né? Como um pai que vai ensinando mesmo a matemática do 1 mais 1, depois a matemática de 3 números, decimal, centena, milhar, depois a raiz quadrada, depois a fração. Ele vai fazendo assim conosco. Mas ele nunca cansa de nos chamar para trazer cura, para trazer libertação, para trazer direção, para ressignificar situações. Por isso que nós não podemos ser pessoas, sabe, que escondem coisas de Deus. É engraçado assim, né? Por exemplo, o meu pai, nem sei se ele está aí, mas o meu pai, ele sempre comunicou muito afeto, né, para nós três, assim, como irmãs, assim, meu pai sempre foi de abraçar muito, beijar muito, mas ele sempre foi muito bravo. E eu reparei uma coisa em mim, no meu relacionamento com Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma de sentir carinho pelo Senhor, de elogiar o Senhor, de falar, Deus, eu te amo, e isso, aquilo outro, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu não tive esse bloqueio com meu pai.
o meu pai daqui da terra, ele comunicou muito bem essa afetividade paterna. No entanto, o meu pai foi assim, por exemplo, se eu fosse comentar com ele algo que ele não concordava, eu sabia que ele já ia reprimir, ele não ia dialogar comigo. Então, qual foi o mecanismo que eu criei ali na minha adolescência, ali na minha vida? Qual foi o mecanismo que eu criei? De algumas vezes não contar para ele. E, gente, pasmem vocês, eu estava pensando esses dias, né? Porque eu estou aqui ainda vendo se eu vou tirar minha prótese, não sei o quê, e esses dias eu estava pensando o que me deu na cabeça de colocar silicone, pensei comigo, né? Aí eu lembrei, gente, que eu fui fazer essa cirurgia sem falar para o meu pai, para minha mãe, e sem orar. Pasmem vocês, eu fui para a cirurgia sem orar, porque eu não queria ouvir a repreensão de Deus. Eu criei esse mecanismo. Não vou falar, porque eu não quero ser reprimida, porque eu sei que ele vai falar isso, porque eu não dei a oportunidade para Deus me convencer de não colocar de uma maneira gentil, né? De uma maneira agradável, dele me provar aquilo. Eu não dei essa chance para o Senhor. E aí, o que eu simplesmente fiz? Fiz o que eu queria sem comunicar. E isso é o quê? Na minha própria vida, é um reflexo do que eu fiz lá com o meu pai da terra, eu estava fazendo adulta com o meu pai do céu. E o que eu tenho que fazer hoje? Entendi, defini, Senhor, me cura disso, ressignifica isso para mim. E em nome de Jesus, eu não vou ser mais essa pessoa. Eu não vou te esconder mais nada. Entenderam? Legal, né? Vamos ver, quem mais? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Eu vou falar bem rapidinho. Essa palavra de hoje, assim, você sabe que hoje o dia não foi fácil, né? E para mim, assim, quando você falou, fecha o olho, o que a palavra pai significa? Gente, eu não conseguia pensar em nada, mas é aquilo, eu não tive, então eu não sei o que é ter um pai. E você falou isso para mim hoje, que a minha dificuldade em acreditar em Deus e que Ele vai fazer é justamente por isso, né? Porque sempre fui eu fazendo por mim mesma desde muito nova. E eu até estava conversando com o Wesley, com a Flávia esses dias, que eu sempre fui muito solta, muito a vida é minha, eu faço o que eu quero, porque eu fui independente muito nova. E eu sentia falta, às vezes, até da repreensão, sabe? De alguém falar, não faz isso, não faz aquilo. É uma autoridade de pai mesmo, e eu não tive isso. E enquanto você estava falando, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso, sabe? Eu preciso descobrir o que é um pai na vida de uma pessoa, para eu transferir isso não para uma pessoa física, mas para o Senhor, sabe? E hoje foi um dia, assim, sobrenatural, sabe? Eu mandei mensagem para Flávia, um monte de mensagem, depois eu desisti, apaguei tudo e fui para Deus, sabe? Pedi ela para orar. Você também orou por mim, mas hoje a sua palavra, assim, foi como uma luva. E antes de entrar na sua live, eu estava assistindo a live da pastora Moana com a pastora Larissa, que foi hoje cedo, e eu não assisti. E ela falou basicamente a mesma palavra que você, só que do modo contrário. Você mostrou do pai para nós, e ela estava falando de como filhas para com o pai. Foi o inverso da sua palavra. Mas casou tão grande que eu vou jogar lá no grupo para quem tiver o interesse de ver. E para mim foi uma virada de chave, sabe? Me deu uma direção, assim, para onde eu devo correr, para onde eu devo ir e os caminhos que eu devo buscar para me aprofundar nisso e descobrir quem ele é para mim e o que eu sou dele, sabe? Não ter aquela visão de que Deus é pai e faz tudo por todo mundo, não. É o que você falou, ele tem algo exclusivo para cada um e a maneira de trabalhar é diferente, né? Eu acredito que seja por isso que a gente tem cada um a sua digital, né? Que é para ele saber, olha, cada um de vocês é de uma forma. E assim, eu agradeço a Deus infinitamente e pela vida da Flávia, que foi através dela que eu consegui ter essa sede, esse amor por buscar mais de Deus. E quando eu pedi para ele me aproximar de pessoas que amassem ele, eu não tinha noção que ele ia me colocar em pessoas assim como você, por exemplo, que está me levando para perto dele.
que está abrindo o mundo espiritual na minha mente de uma forma assim sobrenatural, sabe? Querendo me aprofundar mais e mais. E às vezes vem o medo, os pensamentos, a vontade de jogar tudo pro alto e sumir, mas eu vou sumir para onde? Não tem onde ir, né? Quem conhece ele verdadeiramente não tem como sair da presença. E é gratidão mesmo por sua vida. Gratidão. Obrigada. Não vou nem abrir a câmera, porque... Só ele tem as palavras de vida eterna, né, Leide? É isso. Amém. Amém, Leide. Continua aí que ele vai ressignificar tudo e ele vai ser o exemplo. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Você vai conseguir levar muita gente para essa paternidade. Eu creio muito nisso. E para tudo que você está vivendo, né? Que ele está fazendo um intensivão com você. Amém. Assim, eu falei, meu Deus, se eu não sei o que é ter um pai, os meus 2 filhos não têm uma presença paterna, você sabe. E é o que você falou, a mãe, por mais que seja provedora, ela não supre isso, sabe? Então, assim, eu falei, meu Deus, se eu não tive tudo isso e estou passando por isso, né? Como eu tenho que ser o exemplo vivo para os meus filhos, para que eles não sintam essa ausência tão forte, sabe? Não é você que vai suprir isso neles. É o Senhor, essa responsabilidade não é sua. Eles são do Senhor. É o Senhor quem vai fazer isso. E Leide, eu vou te falar mais. Deus, ele é tão maravilhoso que durante a nossa caminhada, ele coloca algumas pessoas para alguns homens de Deus, sejam amigos, tios, parentes, pastor, alguns homens que fazem parte da nossa caminhada para trazer alguns reflexos de paternidade. Isso vai acontecer com seus filhos, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. E mesmo que eles já tenham passado da idade dessa construção, o Senhor é aquele que desconstrói o que foi construído errado e constrói e edifica tudo de novo. Ele é aquele que restaura todas as coisas, ele que faz nova a história. Então não fique preocupada com isso. Faça o seu papel de mãe e não se preocupe em ter um papel que não é seu, porque o Senhor vai dar conta. E ele vai te provar como ele dá conta. Ele vai te provar. Você vai vir testemunhar aqui pra gente como ele deu conta. Amém? Alguém mais quer falar? Amém. Eu quero falar aqui, amiga. Quero aceitar Jesus de novo. Não, agora sim. Tem um seminário de paternidade do apóstolo Rogério. Eu vou lançar aqui. E esse seminário, ele abriu muito a minha mente acerca da paternidade do Senhor, né? Meu pai, o nosso pai real, é Deus. E ele, né, nos cedeu para o nosso pai aqui na terra e a nossa mãe, para eles exercerem a paternidade sobre nós. É uma responsabilidade dos pais. Mas os pais terrenos, quando eles não assumem essa paternidade, o nosso Pai do céu, ele sempre, aquilo que você falou agora, sempre ele vai levantar um pai aqui na terra para nós. Pode ser um amigo, pode ser um pastor, pode ser uma amiga, porque a paternidade, ela não está sobre o homem, ou somente sobre o homem. Ela não vê sexo. Então, ela pode ser exercida através de uma amizade feminina, onde o Senhor vai usar. Se a gente for lembrar, sempre Deus colocou alguém para cuidar de nós. Mesmo que meu pai e a minha mãe me abandonem, eu, Senhor, teu Deus, jamais te abandonarei, né? Então, o que acontece? Quando eu ouvi isso, que você vai puxar a sua mente, cara, sempre teve alguém que o Senhor colocou do meu lado para estar ali, para dar um toque, né, um conselho, para dar um presente, sei lá, para fazer alguma coisa, né? Hoje que a gente tem a realidade do céu dentro de nós, a gente tem o Espírito Santo, né? Que a gente já aceitou a Cristo, que os nossos olhos já foram abertos, a gente vai entendendo isso melhor, né? E hoje é muito mais nítido você ver, você tem o seu pastor, você tem um líder, você tem um discípulo, né? Então, assim, você vai enxergar melhor isso. Mas se você fechar os seus olhos, pedir o Espírito Santo para te mostrar, sempre teve alguém que revelou a paternidade de Deus à nossa vida. Porque Deus,
ele nunca nos esqueceu ao longo, que a gente fixa no pai terreno. E quando a gente vai entender a paternidade na ótica de Deus, a paternidade terrena é uma oportunidade que Deus me deu, eu e o Presley, de cuidar da Giovana, do Noah e do Theo, até o tempo que uma vez mesmo, eu e você, a gente conversando, e você diz, por Flávio, uma herança, ela só é recebida quando o pai morre. E o nosso pai nunca vai morrer, então nós não temos nada. Os nossos filhos, é tipo um engano a gente achar que eles são nossos, que eles não são. E nunca serão devolvidos. Eu estou aqui como uma mãe, apenas, gente, com uma grande responsabilidade de devolver ao Senhor aquilo que Ele me deixou comigo emprestado. Porque nunca vai ser minha. Giovana nunca vai ser minha. Meu pai nunca vai morrer. Então, essa herança não é minha. Nunca vai ser me entregue. Eu só estou usufruindo daquilo que é do Senhor. Né? Ele confiou a mim. Então, um dia ele vai me perguntar, ou ele vai perguntar para o seu Adeline e Dona Maria, o que eles fizeram com Marcos, Marcelo, Alessander e a Flávia. Sabe? Então, assim, então, é para mudar a nossa ótica mesmo e a gente entender. Eu estou falando isso hoje, e uma coisa até para a Leide aí. Leide, não se desespere, que é uma construção. Sabe, Cláudia, esse final de semana teve a conferência do Espírito Santo, Pentecostes, e teve uma ministração do pastor Yuri sobre rejeição. Cara, eu quase fui lá em cima pular, gritar, porque eu não senti peso, eu não chorei, me deu vontade de rir. Mas foi um processo doloroso que eu já passei, uma construção dolorosa para eu sair disso, entendeu? Né? Até mesmo acerca, começou o quê? Lá na paternidade dos meus pais. Mas é um processo que a gente, a única coisa que vem à minha mente aqui é quando fala aquela palavra de Oséias, né? A gente permitir que o Senhor faça ferida. A gente não pode fugir da ferida. Eu creio que para ser curado nisso daí, você precisa deixar ele abrir essa ferida e ele sarar. É encarar, porque o que é isso? Eu quero ser curado disso, eu não aguento mais isso, ir para dentro, né? Cláudio, eu não sei se tem a ver, mas quando nós... eu lembrei muito da sua ministração passada sobre a identidade de Pedro. Então, quando Pedro relacionou com o Pai, quando Jesus fala para ele assim, Pedro, não foi carne e nem sangue que te falaste, revelaste isso, mas foi o Pai. Então ele relacionou com o Pai, foi o primeiro relacionamento que ele teve com Deus Pai. E ali ele teve chaves, que é o que a Leide falou. E essas chaves vão abrir as portas, entendeu? Porque existe um portal que eu vou entrar, onde existe portas e portas que eu vou ter que abrir dentro desse portal. Tipo, ela começou a ter uma revelação de Deus como Pai, abriu um portal para a paternidade real. E aí ela vai usar essas chaves que Deus está dando, vai abrir as portas e vai acessar os ambientes agora, entendeu? E aí ela vai ligando no céu, né? E aí ela vai... As portas do inferno já não vão prevalecer sobre a vida dela, dentro desse sentimento de orfandade, né? Amém? Eu não sei, mas é isso que veio aqui no meu espírito aqui. É E isso mesmo. isso é muito forte, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, Flávio. Você definiu aí espiritualmente o que é mesmo que acontece. E, amiga, o filme que eu lembrei foi Acabando. Amém, gente. Quem não Ele vai assistiu, lá, arranca a raiz. O negócio é esse que eu estou falando. De fazer a ferida e ligar é quando você se permite encarar o problema de frente, lá tirar a raiz e entregar. Aí você vai ver, né? Eu não sei se vocês já viram o filme, aí vocês vão ver que a mulher vai se transformar realmente no pai, porque aí ele já aceita Deus como pai, né? Muito interessante aquele filme, e eu creio assim, que traz uma ótica. Se você sentar no sofá com o Espírito Santo para ver esse filme, você vai ouvir muito do Senhor. Oi, Flávia. Eu Amém. assisti esse filme e
e li o livro também, eu achei demais também, eu achei muito bom, assistiria novamente, que é um filme muito profundo mesmo, e assim, apesar de não ser a proposta, né, não é um filme, eu acho que até foge um pouquinho de algumas coisas do que a gente acredita, biblicamente falando, né, mas ele é um filme que traz muito dessa questão de cura mesmo, né, emocional e tudo, para mim eu achei demais esse filme. Aí eu queria só falar, acrescentar aqui, já falaram bastante, mas tem uma amiga que ela tem muito problema com família, assim, com os pais, principalmente com o pai, porque os pais se separaram logo na infância, né? E ela nunca conseguiu resolver isso na cabeça dela. E ela, já falei dela para você, Cláudia, e ela busca muito ser curada nisso. Então ela está há uns 10 anos aí numa para mim é uma religião, né? Buscando daquela forma tratar isso daí, mas olha qual que é a proposta. A proposta deles é ficar no vazio. E até agora, esses dias eu mandei uma mensagem para ela, mostrando várias coisas da Bíblia, falando que esse vazio não existia, que isso não ia funcionar, né? Porque ela está tantos anos buscando e ela acredita que ela foi curada, mas eu vejo que ela não foi, né? E vira e mexe, ela tem resquícios do que aconteceu. E aí ela ainda super mal resolvida com relação assim aos pais e também a relacionamentos, né? A ela lidar com parceiros, assim, ela nunca se conseguiu, sabe, ter uma relação saudável e ainda não consegue ainda. Tá tentando. E o processo de cura dela é exatamente o oposto do que a gente está ouvindo aqui, que é ir atrás do problema e tentar resolver, e chorar e pedir perdão. A proposta é exatamente o contrário, é ficar no vazio, você não pode sentir emoção, nem emoção de ficar triste, nem emoção de ficar feliz, nem amar muito, nem odiar, nem sentir raiva, nem nada. Você tem que ficar no vazio da emoção. Eu acabei de ler, inclusive, uma mensagem dela ensinando as pessoas isso, porque hoje ela é uma coaching desse processo que ela acredita. Então, assim, completamente avesso ao que você está falando. E, assim, é um roubo, porque eu vejo que ela tem um alcance gigante, porque ela vai para a rede, e ela hoje tem bastante seguidores, e ela vai para a rede com essa proposta. E assim, eu fico desesperada. E um pouquinho antes de eu entrar aqui na célula, eu estava vendo as mensagens dela, estava louca para entrar. Eu ia mandar no direct para ela, não é isso, olha, é assim, assado e tal. Aí eu parei e falei, não vou mandar mais nada, porque eu já falei tanto, que ela já está até me evitando. Mas assim, realmente não é fugir do problema, da emoção, do perdão. A gente já sabe, não funciona. E tentar colocar isso num vazio, numa caixa, né? Uma hora isso vai ser cobrado. Ô, Dê, é verdade. E você sabe que esse vazio é porque o que que acontece? No mundo espiritual, gente, já falei isso 1000 vezes, não tem vácuo, não tem vácuo. Ou um sentimento, seja um sentimento de indiferença, seja um sentimento de vazio, né? E ou ele é preenchido pelo Espírito Santo, ou ele alimenta uma entidade. É essa que é a real é essa. Por que que o alcance dela é gigantesco e várias pessoas acabam se identificando? Foi exatamente o que eu falei para ela, Cláudia. Falei, no vazio você vai deixar vago ali para entrar demônios e tomar conta de uma situação que não vai ser resolvida. O Espírito Santo que vai te resolver isso, né? É totalmente ao inverso, né? Satanás, ele vai levando a pessoa cada vez mais para a orfandade. Deus tenta puxar para a paternidade, ele vai levando você cada vez mais para a orfandade, por vários caminhos. O importante é você ficar longe de ter que sentir, falar e confiar a respeito daquilo, né? Ele bota até um orgulho na pessoa, não, eu já estou resolvido com isso. Imagina, não sei o quê. Mas a vida da pessoa, os sintomas da vida da pessoa já mostram que ela não está resolvida. Mas, infelizmente, é isso que ele faz, né? E nisso, ele vai alimentando todas aquelas entidades e essa pessoa, dentro dela, no momento dela, com certeza ela entra em algumas crises. É por isso que a gente vê, gente, muita gente, às vezes, bem-sucedida, com uma carreira promissora, uma pessoa extremamente equilibrada, que você olha, fala tão bem, de repente se suicida. É porque as crises vêm, não adianta. Muitas crises... Só interrompendo de novo. Não, imagina. Um amigo que se suicidou não faz nem um mês.
e exatamente tinha vários problemas de amigo de infância, de problemas familiares, depressivo, e ele buscou sempre ajuda nessas filosofias, tanto que ele já estava graduado, já ia montar até um espaço para orientar outras pessoas, ele já ia ser o mestre. Faz 15, menos de uns 20 dias ele se suicidou, completamente depressivo. Assim, uma hora vai ser cobrado, né? É exatamente isso. Infelizmente, Andresa, tem gente que a gente vai precisar só orar mesmo para que o Senhor tenha um encontro com aquela pessoa. Uma vez que aquela pessoa tem um encontro com Deus, algo sobrenatural com Ele, aí sim ela mergulha, os olhos se abrem, ela mergulha nesse caminho, igual a gente está aqui, né? Mas enquanto isso, a Bíblia fala que chega um ponto que Deus fecha os olhos deles, tapa os ouvidos dele para que vejam e não enxerguem, para que ouçam e não escutem e não se convertam e sejam pelo Senhor curados. Infelizmente. Então a gente precisa assim só orar mesmo, porque é uma cegueira, gente, Satanás, nossa, bombando. Que dó. Uma pena mesmo, muito triste, né, saber que enfim, glória a Deus. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Nossa, hoje foi a nossa última celulinha antes das férias, foi até 9 horas. Amém? Ninguém vai falar. Estamos completando as semanas que vamos ficar sem a sua palavra. Amém, glória a Deus. Gente, então, vou fazer uma oração bem rápida aqui e nós vamos encerrar. Agradeço a presença de todos. Orem para que essa ministração ou outras ministrações de orfandade, congresso, que nem a Flávia falou ali, né, o seminário do pastor, gente, nós não estamos concorrendo com ninguém. Nós somos um reino, e quanto mais a palavra é propagada, mais vidas são curadas, mais vidas são libertas e mais nós ficamos preparados para a volta do nosso Senhor. Nós vamos subir todos juntos, amém? E alcançando cada vez mais vidas. Quanto mais saudáveis emocionalmente e espiritualmente nós formos, mais pessoas nós vamos alcançar. Amém? E então eu vou fazer uma oração aqui, bem rapidinho. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque a tua mesa, ela cura. E essa mesa aqui que nós estamos sentados com essa comida vinda do Senhor, ó Deus, tem nos curado, tem curado a nossa alma, tem nos levado ao entendimento e tem nos mostrado o teu coração, Pai. Eu te louvo por cada vida, cobre cada um aqui, Senhor, com o sangue de Jesus. Deus, aqueles que estão sendo atacados pelas trevas, que o Senhor dê estratégia, Senhor, que o Senhor repreenda, Deus. E se for alguma legalidade que o Senhor venha nos mostrar, Pai. Não queremos ser pessoas letradas sem vida contigo. Queremos sim, ó Deus, ser movidos pelo teu Santo Espírito para fazer diferença na vida das outras pessoas e para vivermos a diferença e a transformação que o verdadeiro evangelho faz em nós. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Amém. Boa noite a todos, até daqui 2 ou 3 semanas. Boa noite, até. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite.